Alô, amigos, nós estamos começando pela UniTV mais uma apresentação do programa Viver com Saúde. Esse programa semanal de grande tradição aqui na UniTV e que aborda sempre assuntos ligados à área da saúde e traz até o estúdio da emissora profissionais dessa área que dão informações, esclarecimentos para aqueles que nos acompanham sempre. É provável que você, telespectador, já tenha ouvido falar em síncope ou síndrome vasovagal. Síndrome ou síncope vasovagal. Ou talvez até já tenha acompanhado episódios que acontecem com pessoas que têm esse tipo de problema, não é? Desmaios rápidos, de curta duração, enfim, são problemas que estão ligados a esta síndrome ou síncope vasovagal. As causas são diversas, evidentemente todos devem compreender, mas você poderá estar diante de um quadro de síndrome ou síncope vasovagal. Um problema que afeta o chamado nervo vago. Sobre esse nervo, o nosso convidado vai dar também explicações e informações a respeito àqueles que nos acompanham. Bem, quem é o nosso convidado de hoje? Eu convidei, e está aqui com grande satisfação para mim e para a UniTV, o Dr. Gustavo Glotz de Lima. O Dr. Gustavo Glotz de Lima é um especialista também em síndrome ou síncope vasovagal. E é cardiologista, é diretor secretário do Instituto de Cardiologia, da Fundação Universitária de Cardiologia e também professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, o convite foi feito e eu tenho certeza de que os esclarecimentos e as informações serão dados aqui para aqueles que nos acompanham. Para aqueles que têm esse tipo de problema ou que pelo menos queiram informações mais detalhadas a respeito disso. Satisfação, Dr. Gustavo Glotz de Lima, em recebê-lo aqui no programa Viver com Saúde. Agora, para caracterizarmos bem isso, essa síndrome ou síncope vasovagal, aliás, síndrome e síncope não é a mesma coisa, mas as palavras são empregadas e eu peço também que o senhor faça esse esclarecimento. Mas que nos diga o que é e como se caracteriza essa doença. É uma enorme satisfação estar aqui, agradeço muito o convite, é com muito prazer que eu venho falar sobre esse tema tão comum e que provavelmente os telespectadores tenham sofrido uma reação vasovagal ou pelo menos conhecido alguém que tem esse tipo de reação, porque isso afeta quase 1/3 da população. 1/3 da população? 1 a cada 3 adultos jovens já sofreram uma reação vasovagal. A reação em caráter permanente? Não, um ou 2 episódios pelo menos durante a vida acomete 1/3 da população. A síncope vasovagal é a expressão máxima da reação vasovagal, quando a reação vasovagal, que é uma reação reflexa, leva à perda de consciência. Então, quando nós nos referimos em perda de consciência, a maior causa delas é a reação vagal. Até 70% das pessoas, em torno de 70% das pessoas que vêm procurar um atendimento médico de urgência por desmaio, sofreu uma reação vasovagal tão forte que levou a uma síncope. O que é síncope? Síncope é a perda transitória e espontânea dos sentidos, da consciência, de causa não traumática, causada por uma isquemia cerebral difusa. Então a gente tem que fazer diversas avaliações diagnósticas para saber se realmente foi uma reação vasovagal, que é uma reação reflexa, é uma reação considerada benigna e que é diferente de outras causas de consciência que
podem não ter esse caráter benigno. Não... Por que se usa, só para esclarecimento, por que se usa tanto síndrome como síncope? Se a gente sabe que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A síndrome vale para qualquer situação médica em que existe um conjunto de sintomas. Um conjunto de sintomas que leva a uma determinada situação médica é chamada de síndrome. Então, se eu tenho vários sintomas vasovagais, até eu posso dizer que é uma síndrome, mas não tem nada a ver com síncope. Síncope, se usa esse termo para perda dos sentidos. Uma perda transitória, espontânea e não traumática. Por exemplo, se uma pessoa escorrega, bate com a cabeça no chão e perde os sentidos, isso não é síncope. Isso é um traumatismo crânioencefálico. Não vale. Uma decorrência. É uma decorrência. Agora, se a pessoa perde os sentidos e daí cai e bate a cabeça, bom, daí é um trauma secundário a uma síncope. Às vezes essa diferenciação é difícil de ser feita e por isso que uma anamnese, uma história clínica é fundamental nesses casos. Dentre as perdas transitórias de consciência não traumáticas, com reversão espontânea e por isquemia cerebral difusa, nós temos as causadas por uma reação vasovagal, que é uma reação do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso vegetativo. Esse nervo vago também seria interessante, porque nós temos, evidentemente, um grande número de telespectadores leigos aqui acompanhando o programa. Dê uma explicação a respeito desse nervo vago. O nervo vago é um nervo que tem uma estrutura de um tamanho significativo que conecta o nosso sistema nervoso central, as regiões da base do cérebro, do hipotálamo. Sim. Ele conecta os estímulos diretamente de lá ao nosso tórax, passando por ramos ao coração e ao estômago, ao tubo digestivo. Para tentar simplificar, nós temos o sistema nervoso central, que é o encéfalo, é a medula, e nós temos o sistema nervoso periférico, que faz a conexão do sistema nervoso central aos nossos órgãos chamados autônomos, que a gente não precisa comandar, não precisa pensar para comandá-los. Respiração, movimentos peristálticos do intestino, frequência e batimento cardíaco, frequência e pressão arterial. Como eles são autônomos, eles também são chamados de vegetativos, nós não comandamos. Então, a conexão entre o nosso sistema nervoso central e esses órgãos se dá pelo sistema nervoso periférico. E o vago é uma dessas conexões. Então, quando nós temos determinados estímulos do meio ambiente que provocam reações diretas a esses órgãos, nós temos reações neurovegetativas e que, quando acometem o coração, nós chamamos de cardioinibitórias ou reflexos neuralmente mediados. Perfeito. E a síncope vasovagal está dentro de um desses reflexos. Pode-se dizer que o desmaio, isso por esclarecimento do nosso telespectador também, pode-se dizer que o desmaio é decorrente de uma ativação, digamos assim, inapropriada do nervo vago? Sim. O desmaio, que é a linguagem leiga da síncope, pode ser encarado como uma ativação não adequada. A reação vasovagal é considerada como uma reação normal. Quando ela é exacerbada, é que ela leva à perda de consciência, que ela leva à síncope. Sim. Alguns acreditam que essa reação no homem primitivo era até protetora. No seguinte sentido, ela sempre surge depois de uma descarga adrenérgica muito forte. Então, a descarga adrenérgica é aquela descarga que nos prepara para a luta, para a fuga, né? Quando nós temos um medo muito intenso. Então, o sistema nervoso simpático, o acelerador, nos enche de adrenalina para nós nos prepararmos para a fuga ou para o combate. A isso advém o freio, que é o parasimpático, o vagal, que não deixa
o acelerador ir tão forte assim. Então, quando o freio é muito exacerbado, ele leva uma resposta tão magnificada de bloqueio à adrenalina que pode chegar a causar desmaio por baixa da pressão arterial e por baixa da frequência cardíaca. Então ocorre a queda da pressão arterial. E da frequência cardíaca. E da frequência cardíaca. Às vezes o coração até para de bater por alguns minutos, por alguns segundos, perdão, por alguns instantes. E isso pode levar até a morte? Não, na reação vagal ela é transitória. Ela é rápida? Ela é rápida. Quantos segundos, mais ou menos, em média? Para a gente perder a consciência, para alguém perder a consciência, em torno de 6 a 8 segundos de falta de fluxo sanguíneo cerebral já é o suficiente para a pessoa desmaiar. Perfeito. E a recuperação é espontânea? É espontânea. O que nós não devemos fazer nessas situações é deixar a pessoa de pé, em ortostatismo. A pessoa deve ser deitada, e por isso que a pessoa, quando desmaia, cai, para que o fluxo cerebral se restabeleça. Né? Porque daí a pessoa fica na posição horizontal e, por gravidade, o fluxo cerebral se restabelece e a pessoa acorda. Por que eu disse que a reação vasovagal pode ser um mecanismo de defesa de um ser primitivo, de um homem primitivo? Porque isso nós vemos, alguns veem em animal. Se nós temos uma zebra que está fugindo de um leão, ela está com descarga de adrenalina máxima. Quando o leão pega, quando o predador pega a presa, ele desmaiaria antes de ser devorado vivo. Por isso que alguns acreditam que pode ser um mecanismo de defesa. O assunto foi tocado rapidamente agora, mas de forma assim bem objetiva, sempre para o esclarecimento daquele que nos acompanha, não é? Nesse programa Viver com Saúde, alguns fatores desencadeantes dessa síncope vasovagal. Os fatores desencadeantes são vários e nós temos que cuidar muitos deles. Algumas pessoas, sempre que vem sangue, ou entram em ambiente hospitalar, ou vão fazer uma injeção, têm essa reação desencadeada. Muitos desmaiam com isso. Outros, quando tem dor muito importante, odores muito desagradáveis, desidratação por tempo prolongado, muito tempo de pé na mesma posição, durante casamentos, né, durante aquelas situações em que os jovens são expostos quando entram no exército, de ficar uma manhã inteira num sol de verão, esperando para jurar bandeira. Porque essa reação ela é muito mais proeminente no jovem. Sim. Muito mais proeminente. Ela pode também avançar com a faixa etária, mas ela é muito mais comum no adulto jovem, no adolescente, no adulto jovem. E nessa faixa etária ela é 2 vezes mais prevalente no sexo feminino do que no sexo masculino. E eu ia perguntar exatamente isso, se ocorria mais em homens ou mulheres, né? 2 vezes mais prevalente no sexo feminino. Sintomas, por exemplo, para encerrar esse primeiro segmento do nosso programa aqui, de forma bem objetiva. Principais sintomas? Os sintomas, os principais deles são sensação de desmaio. Algumas vezes a pessoa não nota que vai desmaiar, é mais raro, mas ela não nota e desmaia sem um sintoma prévio. Mas na maioria das vezes ela tem sintomas assim, que precedem a tontura. Mal-estar, sensação de cabeça vazia, embrulhamento no estômago, alterações visuais tipo visão em túnel ou luzinhas de escotomas visuais. Todos esses sintomas prenunciam um desmaio e são desencadeadas por dor muito forte, odores desagradáveis, locais muito abafados e apertados, situações médicas como injeção, sangue, curativos. Esses são os principais. Inclusive, até se comenta muito, não é diretamente ligado a isso, mas às vezes quando a pessoa está ante o médico e vai tirar a pressão, há uma alteração da pressão. Sim, sim. E se diz até, evidentemente, popularmente, telespectador sabe disso, não é?
a síndrome do avental branco. Né? É verdade. Isso muito comum. É comum isso. Muito né? comum, muito comum. Uhum. Mas, doutor Gustavo Glotzile, vamos fazer um breve intervalo aqui no nosso programa? Eu acho que as informações são muito ricas, aquelas que estão sendo fornecidas aos nossos telespectadores. Mas tem outros pontos importantes que nós temos que abordar e o faremos no segundo segmento desse programa. Dentro de instantes, aqui na UniTV, canal 15 da NET Porto Alegre. Também podemos ser sintonizados pela internet no site www.unitv.tv.br. Link assista agora. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Nós voltamos com o programa Viver com Saúde, agora em seu segundo segmento. Nós estamos entrevistando hoje, com muita satisfação, o cardiologista Gustavo Glotz de Lima, que é diretor-secretário do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, da Fundação Universitária de Cardiologia, e também professor de cardiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Bem, uma coisa que ocorre sempre, eu aqui procuro interpretar o que escuto, o que leio também, sempre no sentido do esclarecimento daquele que nos acompanha em todas as semanas aqui na UniTV. Parece que há alguma confusão entre a síndrome vasovagal, a síncope vasovagal e outras doenças, não é? Por exemplo, a epilepsia, labirintite, enfim. O que se pode dizer sobre isso, doutor Gustavo? Existe sim, e muitas vezes nós temos que fazer o diagnóstico diferencial na hora do atendimento. Quando o paciente chega na emergência ou no nosso consultório, a gente tem que fazer essa diferenciação, que é fundamental. Antes de fazer algum exame clínico qualquer. E antes de instituir uma terapêutica. Claro. Para fazer essa diferenciação, nós temos que saber bem, ter o conhecimento apropriado de cada uma dessas diferentes situações, de patologias, e para isso a ferramenta mais importante é a anamnese, a história e o exame físico do paciente, para depois ser complementado com os exames subsidiários. Isso tem alguma coisa a ver com o histórico familiar? Não. Muito a ver, diretamente relacionado. Quando nós temos uma síncope vasovagal, como eu já disse, a perda é transitória da consciência não traumática por uma isquemia cerebral difusa. Na convulsão, por exemplo, nós temos tudo isso. Podemos ter uma perda de consciência transitória, mas ela não é causada por uma isquemia cerebral difusa. Ela é causada por uma irritação elétrica do córtex cerebral. Então, a convulsão não pode ser encarada como síncope. E o tratamento é completamente diverso. É completamente diverso. Quando nós estamos na anamnese, na história clínica, nós temos que saber tudo o que aconteceu com o indivíduo no seu pregresso médico, na sua história médica familiar, tudo o que aconteceu antes da perda de consciência, durante a perda de consciência e logo após a perda de consciência. É muito importante a gente ressaltar aqui que o primeiro exame complementar e que é fundamental nessas situações é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma demonstra ou pode mostrar situações que só ele faz o diagnóstico.
né? Várias síndromes arrítmicas, como síndrome de Wolff-Parkinson-White, QT-longo, síndrome de Brugada, entre tantas outras que só o eletro que vai nos ajudar. É o passo inicial, então. Depois da história bem coletada, de um exame físico, principalmente para descartar patologias cardíacas no exame físico, por exemplo, um sopro cardíaco que nos aponta para uma estenose aórtica, alguma coisa do tipo, o eletrocardiograma é ferramenta indispensável. Sim. Agora eu pergunto, e o tilt test, que a gente escuta muito falar no tilt test, ou teste da mesa basculante, né? O tilt test é um exame muito interessante, mas ele é um exame complementar que vem depois, a seguir desses passos iniciais. Sim. O tilt test ele serve para confirmar, basicamente para confirmar essa suspeita de reação vasovagal. O exame é relativamente simples, mas alguns pacientes se queixam dele, porque ele é desagradável. Desagradável se a pessoa tem a reação vasovagal desencadeada, porque ela é uma reação desagradável. No tilt test, o paciente deita numa mesa, e essa mesa é móvel, no seguinte sentido, ela inclina. Ela pode inclinar até 70 graus, com a cabeça para cima. Sim. Mas ele deita na mesa, ele é preso à mesa, e depois de alguns minutos, a mesa é inclinada para cima, a 70 graus. E isso faz com que uma parte significativa da nossa corrente sanguínea circulatória se desloque por gravidade da parte superior do corpo para a parte inferior do corpo, basicamente para as pernas. Gira isso? Essa mesa vai girando? Não, ela não gira, ela só faz esse movimento. O único movimento que ela faz é deixar o paciente numa situação quase que de pé. Mas com uma certa rapidez, não? Ela tem uma rapidez, mas a grande questão é que quando ela faz isso, como o paciente está preso à mesa, a musculatura postural não é ativada. Sim. Então, o sangue vai mais rapidamente para os membros inferiores e isso desencadeia o reflexo vasovagal, porque o coração sente que está contraindo sem que nós chamamos em medicina, sem um retorno venoso adequado. Então, entre aspas, ele acha que está batendo com pouco sangue ou que está batendo vazio. E ocorre também a queda da pressão arterial como consequência. Como consequência, as pessoas que têm predisposição à reação vasovagal têm uma queda da pressão e da frequência cardíaca, ou outro, muito acentuado, que pode levar ao perda de sentido, pode levar a síncope. Não, é interessante esses esclarecimentos, são interessantes esses esclarecimentos, porque o telespectador, então, vai tendo as informações para formar a sua opinião, né? A respeito de pessoas que têm isso, observações que possa fazer. Bem, a questão de tratamentos, eu acho que é importante também dentro do programa, nós temos ainda aí uns 6 ou 7 minutos. Tratamentos, é preciso tratar a síndrome vasovagal ou ela pode ser controlada, enfim? É muito importante, em primeiro lugar, dizer que a reação vasovagal, a síncope vasovagal, é uma reação benigna. A pessoa não vai ter um efeito maior, catastrófico de saúde por ter uma reação vasovagal. As consequências é que são As consequências é que são complicadas, porque a pessoa pode ter restrição ao dirigir, restrição profissional, né? Então, a pessoa não vai ter um evento maligno pela reação, mas pode se machucar pela consequência. O caso até que foi citado no início, a pessoa, digamos, teve essa síncope vasovagal, caiu e bateu com a cabeça. Exatamente. Como a maioria das pessoas sabe que iniciou a reação vasovagal, ela pode, se bem orientada, se proteger, evitar. O maior tratamento para a reação, para a síncope vasovagal, é justamente evitar as situações desencadeantes. Então, a pessoa que sabe que não desmaia quando vê sangue tem que se preparar em situações possíveis. Não, vai coletar sangue no laboratório, ela sabe que vai ver sangue, bom, ela olha para o outro lado, ela se senta, ela pede para dosar deitada. Né? Agora, existem situações inesperadas que, bom, não tem como prevenir. Mas se a pessoa evitar situações desencadeadoras, ambientes fechados,
situações em ambiente médico hospitalar, de injeção, sangue, etc. Procurar estar sempre bem hidratada. Muitas vezes tem pessoas que saem de casa de jejum sem tomar café, isso é ruim. Às vezes pessoas têm que até aumentar um pouco a ingesta salina com esses líquidos e refrigerante não, essas reposições hídricas que se usa para fazer esporte. Algumas pessoas, inclusive, se beneficiam do uso, algumas mulheres, principalmente, do uso de meia calça e meias de compressão média. E o importante, muito importante, são algumas manobras que eu queria dizer para os telespectadores que abortam mais de 90% das crises. A pessoa que começa a experimentar uma reação vasovagal, ela tem que cruzar as pernas com força para realmente contrair a musculatura, principalmente das coxas, e fazer o que nós chamamos de manobras de contrapulsação, ou de hand grip, que é puxar um braço contra o outro, uma mão contra a outra, para contrair a musculatura torácica. Essas duas manobras, de cruzar a perna e puxar com força e exigir com força a musculatura peitoral, aborta, por aumento do chamado retorno venoso, aborta esse reflexo de maneira muito eficaz. Isso, digamos, numa situação prévia, quando a pessoa começa a sentir os sintomas. Alterações visuais, luzinhas brancas, sensação de cabeça vazia, um embrulhamento no estômago. Se a pessoa puder sentar ou deitar, melhor. Se ela não puder, mesmo de pé, cruza as pernas e puxa com força os braços, estimulando... Isso é uma orientação interessante, né? E muito útil, muito prática. Eu pergunto, tratamento com medicações? As medicações, na maioria das vezes, nos frustram. Nós podemos usar beta-bloqueadores, nós podemos usar até alguns antidepressivos, e tem situações especiais até que são recomendados marca-passos para essas crises. Mas é para a minoria dos casos. Na maioria dos casos, nós temos que ensinar a pessoa a ficar bem hidratada, evitar as situações desencadeantes, algumas vezes usar meias de compressão, e fazer essas manobras que abortam o reflexo. E os exercícios físicos? A reação vasovagal, ela pode ocorrer e costuma ocorrer após uma atividade física intensa. Aquela pessoa que desmaia no pico do esforço nunca desmaiou por uma reação vasovagal. A pessoa que desmaia após o esforço, isso é comum às vezes em atletas. Sim. Eles podem fazer uma atividade muito forte e depois daquela atividade, se parar abruptamente, eles podem sofrer uma reação vasovagal. Por isso que nos testes de esteira, nos hospitais, sim, nunca se para a esteira rapidamente. Tem que diminuir gradativamente o esforço. É essa a maior recomendação em quem tem essa reação e vai fazer exercício físico. Tem que parar o esforço de forma lenta, gradual. Esse problema da síncope vasovagal, esse problema tem cura? À medida que a pessoa vai se tornando mais velha, a reação costuma ir diminuindo. Mas em algumas pessoas, essa reação persiste por toda a vida e a pessoa tem que se conhecer e evitar isso. E evitar que chegue a um desmaio. Perfeito. Não, mas analisando esses sintomas previamente, é bem possível evitar ou minimizar o efeito. Sem dúvida. Do ponto de vista médico, é muito importante nós fazermos a diferenciação entre as síncopes vasovagais das outras síncopes, que são as síncopes cardiogênicas ou neurológicas. As síncopes de pior prognóstico, que nos causam mais preocupação, são as cardiogênicas. E isso nós temos que cuidar muito. São aquelas pessoas que têm problemas estruturais nas válvulas cardíacas, problemas genéticos que podem levar a arritmias graves. Perfeito. Essa que é a maior preocupação. Doutor Gustavo, lamentavelmente o tempo do programa está se esgotando. A gente poderia, numa outra oportunidade, abordar outros aspectos ligados a essa síncope vasovagal ou até outros problemas cardíacos também. Mas por hoje nós vamos ter que ficar por aqui. Eu quero agradecer. Foi uma enorme satisfação. Agradecer a sua disponibilidade, atendendo o nosso convite
e dando esses esclarecimentos e essas informações de grande utilidade para aqueles que nos acompanham. Mais uma vez, então, obrigado. Obrigado também ao nosso telespectador e até o nosso próximo encontro. Nós entrevistamos hoje o Dr. Gustavo Glotz de Lima, cardiologista da Fundação Universitária de Cardiologia, diretor secretário do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre e professor de cardiologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Até o nosso próximo encontro.